Bem, senhores, vamos a mais nossos vídeos estudando no CC. Este é o nosso terceiro vídeo sobre associação ou correlação lógica para nossos estudantes com dificuldade. E para um melhor grau de aprendizagem, depois da leitura do anunciado de cada questão, faça uma pausa, pense e execute sua solução. Finalmente, veja a solução que oferecemos. Vejamos as questões. A primeira delas, trata-se de uma questão do CESP e vem assim: a FUNAG, ao organizar um seminário internacional para médicos, engenheiros e advogados, convidou apenas um representante de cada país para cada uma dessas áreas. Lopes, João e Pablo foram os convidados de países do Mercosul, Argentina, Paraguai e Uruguai. São de profissões e de países diferentes esses três rapazes, Lopes, João e Pablo. Sabe-se também que o médico é argentino, que Lopes é advogado e não é uruguaio e que Pablo não é argentino. Com base nessas informações, e se necessário, com auxílio dessa tabela, julgue os itens que se seguem. Então, João, primeiro item a ser julgado, João é médico e é argentino. Segundo, Lopes é advogado e é paraguaio. E o terceiro, Pablo, é uruguaio, mas não é engenheiro. Bom, senhores, então, aí a leitura. Esperamos que você faça aí uma pausa no seu vídeo e tente executar essa questão. Bom, senhores, aí temos a chamada, digamos, importantes, né, para a construção da tabela. Este problema, ele já traz essa tabela que exploramos em vídeo passado. Uma tabela que aqui no caso, ele retirou dados, né, dos representantes, que é o Lopes, João e o Pablo. Iniciamos a tabela com eles. A condição das profissões, médico, engenheiro e advogado. E os dados ou bloco dos países, né? Fechando aqui os dados desse nosso problema. E conforme já vimos em vídeo passado, nós trazemos, além dessa condição dos dados, dos dois blocos de dados na horizontal, esse terceiro nós trazemos aqui para uma condição vertical, que muitas vezes ajuda. Bom, senhores, vamos então iniciar o problema para termos condições de julgar o que é pedido. Então, nós temos aqui a primeira frase do problema, ou dado, né? Que ele diz o seguinte: sabe-se também que o médico é argentino, né? Ele cita que os três aqui são os três dados, Lopes, João e Pablo. Argentina, Paraguai e Uruguai são os países. São de profissões diferentes, de países diferentes. E aí cita a seguir: o médico é argentino. Então, nós vamos aqui em médico, coluna médico, e argentino, ou na Argentina, né? E você verifica, se tomarmos a condição de uma tabela apenas em situação horizontal, né? Em outras palavras, se não trouxermos esse último bloco aqui para baixo, médico e Argentina, nós não teríamos condições de tirar nenhuma informação dessa linha. Mas aqui temos, né? Porque, ó, temos a condição de médico, interseção esse quadrozinho com a Argentina. Então, vamos trazer um S para cá. E se o médico é argentino, significa que ele não é uruguaio, bem como não é paraguaio. A condição da linha argentina: o argentino não é engenheiro e bem como não é advogado. Então, aí as chapinhas de associação para a Argentina, e médico, né, vamos denominá-la de A. Bem, senhores, aí então a primeira frase do problema. A segunda frase é que Lopes é advogado e não é uruguaio. Vamos trabalhar aqui por etapas. Nós temos duas informações importantes aqui. Lopes é advogado. Linha Lopes, advogado, esse quadrinho aqui, né? Interseção entre esses dois dados. Então, nós podemos dizer que o Lopes não é médico e nem é engenheiro. Por sua vez, o João
não é advogado e o Pablo também não é advogado. Ou seja, em outras palavras, quem é o advogado, conforme a citação do problema, é o Lopes. Bom, completando ainda a segunda frase, ele diz que Lopes é advogado, conforme já tiramos, e não é uruguaio. Ele não é uruguaio. Então vamos fechar o quadrinho do não aqui com o uruguaio, já trazendo aqui uma chapinha para Lopes, né? Chapinha de associação do Lopes com o advogado. Vamos usar esse Lzinho. Bom, agora sim, vamos aqui para o não uruguaio, né? O Lopes é não uruguaio. E que Pablo, a terceira informação, ou dica, Pablo não é argentino. Pablo, ele cita que Pablo não é argentino. Então vamos tirar esse quadrinho aqui de Pablo com argentino. O Pablo não é argentino. Bem, senhores, aí então encerramos, pode-se dizer, as dicas do problema, né? Temos agora que batalhar por essa tabela, ou com os dados dessa tabela. Se bem que no último dado aqui, ó, Pablo não é argentino, tem uma situação forte aqui, né? Porque nós temos o quê? Que o argentino é médico, né? E se Pablo ele está dizendo que não é argentino, né? Significa também o que, senhores? Que Pablo não é, além de não ser argentino, ele não é médico. Então vamos tirar esse quadrinho do Pablo com médico. Bem, senhores, e assim sendo feito, melhorou um pouquinho aqui, né? Ó, nessa coluna aqui, ó, sobrou o quê? João como médico. Então vamos trazer um Szinho para ele. E se João é médico, ele não é engenheiro e não é advogado. Então a chapinha do João vai ser também vermelha. Beleza? E aqui, ó, ficou uma condição bem prática para a gente chegar à condição do Pablo, né? Fechando logo aqui, ó. O Pablo, por sua vez, ele vem ser engenheiro. Plaquinha, um pezinho, chapinha do Pablo com associação da engenheiro. Bem, senhores, agora vamos trabalhar com os dados que se tem, né? Olha só essa chapinha argentina aqui, ó. A chapinha argentina pode vir para cá, né? Vocês vão ver que uma chapinha agora é importante. Se a Argentina veio para cá, significa aqui, ó, João, além dele ser médico, ele não é argentino, então podemos trazer um S para cá, ó, na condição da estudo da chapinha. E se Pablo, e se João é argentino, o Lopes não é argentino. Daqui dá para você fechar também que João não é uruguaio e ele, por sua vez, não é paraguaio. Ficou bem prático da gente concluir, né, senhores? O Lopes, ó, por sua vez, o Lopes vai ser o paraguaio. Dá para a gente fechar aqui, dá para ver? O Lopes, ó, só ficou na condição de países, na condição dele ser paraguaio. Quer dizer, ele não é uruguaio, o Pablo não é paraguaio. E ficou que condição para o Pablo? Condição dele ser uruguaio. Bom, senhores, aqui fechamos a nossa tabela inicial, né, que é a condição horizontal, todinha, que dá para a gente citar as conclusões, né? João é médico e é argentino. A situação do Lopes, ele é advogado e ele é paraguaio. E ainda Pablo, ele é engenheiro e, por sua vez, ele é uruguaio. Deixamos então essa tabelinha aqui abaixo para os senhores completarem, beleza? Bom, então conclusões: João é médico e argentino. Lopes, por sua vez, é advogado e paraguaio. E finalmente o Pablo, ele é engenheiro e é uruguaio. Bem, senhor, tendo as informações, vamos concluir a nossa questão justamente com julgar os itens que se seguem. Primeiro, ele diz que João é médico e é argentino. João é médico e é argentino, foi a nossa primeira conclusão, correto para ele. Segunda informação, vamos ver se ela é correta ou errada.
Lopes é advogado e é paraguaio. Lopes é advogado e é paraguaio. Foi a nossa conclusão. Correto também para ele, ou para ela. Terceira informação. Pablo é uruguaio, mas não é engenheiro. Pablo é uruguaio, tudo bem, e é engenheiro. Aqui o senhor está dizendo que não é engenheiro. Então, a terceira, né, a ser julgada, podemos dizer que é uma errada. Ou seja, temos a primeira e a segunda como corretos, ou certos, e a terceira a ser julgada como uma falsa, então, errada. Bom, senhores, é então um tipo de questão da CESP, né, para você escolher ou fazer julgamento de premissas ou informações, né, dadas por intermédio de tabela. Bom, gente, aqui é a nossa segunda questão. Esperamos aí que vocês façam a leitura. Também trata-se de uma questão explorada por uma tabela, se bem que essa está bem mais simples do que a anterior, né? Pode-se dizer, que vocês vão ver aí com a leitura, que a metade da tabela já está feita. Bom, vamos então aqui tomar os dados do problema, conforme já citamos, que ele já extraiu todos, né? Já extraiu os dados das pessoas, dos dados, né? Das duas pessoas, esperando que você tenha lido, né? Os técnicos, no caso é o caso Joaquim, a profissão, as duas profissões, um é técnico em programação e outro em administração, e a condição de compras, né? Veio ser computadores e mesas. Esses dados devem ser, digamos, estruturados na tabela para se ter condições de fazer o julgamento dessas três informações aqui. Bom, vamos então partir para a construção da nossa tabela. Primeira informação da nossa tabela já cita, né, que vamos usar aqui VOF. E no caso inicial, ele cita que Carlos foi o único responsável pela compra dos computadores. Carlos, computadores, já tem um vizinho na tabela. Se ele comprou os computadores, ou seja, o Carlos comprou os computadores, vamos chamar logo aqui uma plaquinha para Carlos e associação com computadores. Por sua vez, Carlos ele não comprou as mesas. Por sua vez, Joaquim também não foi quem comprou os computadores. Conclusão que dá para se tirar é que Joaquim foi quem? Vem ser justamente o pessoal que comprou, ou a pessoa, né, que comprou as mesas, que é justamente a dica 2, né? O técnico em programação, foi quem comprou as mesas. Então, técnico em programação comprou as mesas, chapinha para cada. No caso aqui o Joaquim, né, esquecemos de citar a chapinha aqui para ele. Joaquim com mesas. Então vamos trazer essa chapinha para cá, né? Ele não fez comprar as mesas. Então, senhores, por essa informação, dá para a gente citar que se ele comprou as mesas, o técnico de programação ele não comprou as mesas, ele não comprou os computadores. Da mesma maneira, dá para ser tirado que as mesas não foram compradas pelo técnico de administração. Quem comprou? No caso, os computadores, veio ser quem? O técnico em administração. Mas aqui vamos fechar o Joaquim, né? Joaquim, que é justamente o lilás, né? Joaquim, ó, com lilás, chapinha lilás. Se é V para Joaquim, fechamos que Joaquim é o técnico em programação. Quer dizer, Carlos não é o técnico em programação. Fechando aqui o final, podemos dizer o quê? Que os computadores foram comprados pelo técnico em administração, né? Por sua vez, o técnico em administração é o Carlos. Então, senhores, podemos então considerar as conclusões, né? Que Carlos é técnico em administração e comprou computadores. Carlos é o técnico em administração e fez a compra dos computadores, conforme desde o princípio. A segunda conclusão, Joaquim
é o técnico em programação e, por sua vez, comprou as mesas. Bem, senhores, com essas informações e conclusões, melhor dizendo, vamos então fazer o julgamento pedido. Então, nós temos aqui a primeira delas, né? Se Carlos é técnico em programação, então Joaquim é técnico em administração. Senhores, nós temos o quê? Nós temos aqui, digamos, a ser julgado o que? Vocês se lembram o que é se, então? Uma condicional, né? Então, nós temos aqui uma proposição condicional. Então, nós vamos fazer o que com elas? Vamos ter que julgar. Então, vamos considerar da seguinte maneira, ó. Carlos é técnico em programação. Se Carlos é técnico em programação, então Joaquim é técnico em administração. Bom, senhores, para a gente julgar se isso aqui é verdadeiro ou falso, vamos fazer aqui um lembrete da condição da condicional, né? Carlos é técnico em programação. Ele é verdadeiro ou é falso? Carlos é técnico em administração. Então é falso. Joaquim é técnico em administração. Joaquim é técnico em programação. Então, senhores, ficamos a depender da condicional. Se F, então F. Vocês se recordam como se a condicional, se F, então F é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro, né, gente? Mas vamos aqui uma tabelinha para lembrar, né? Supondo aqui as premissas, as proporções P e Q, nós temos se V, então V é V. Se V, então F é F, que é o único caso da condicional ser falsa. Se o antecedente é verdade e o consequente é falso. Se F, então V é V. E se F, então F, que é o nosso caso, é V. Então, senhores, informação, então Joaquim é técnico em administração, é uma condição verdadeira, julgamento lógico, correto para ele. Julgamento certo. Segunda premissa. Ok? Bom, então vamos aqui a primeira. Joaquim comprou as mesas. É a primeira. Joaquim comprou as mesas. Então, Carlos é técnico em administração. Carlos é técnico em administração. Vamos ver se isso fecha nas nossas informações, nas nossas conclusões. Carlos é técnico em administração. Carlos é técnico. Joaquim é técnico em programação. Joaquim comprou as mesas. Verdade, né, gente? Joaquim comprou as mesas. Verdade para cá. Carlos é técnico em administração. Carlos é técnico em administração. Informação verdadeira. Proposição verdadeira, então, se vê, então vê. É a primeira delas, né? Vê, né? Então, se Joaquim comprou as mesas, então Carlos é técnico em administração. É verdade, ou seja, o item está certo. Finalmente, terceiro, se Joaquim não comprou as mesas, então os computadores foram comprados pelo técnico em programação. Então, senhores, vamos aqui tirar aqui as nossas propostas, né, as nossas proposições. Joaquim não comprou as mesas, é a primeira, se Joaquim não comprou as mesas, então os computadores foram comprados pelo técnico em programação. Vamos julgar, né? Vamos ver se é verdadeiro ou falso isso aqui nas nossas conclusões. Joaquim não comprou as mesas. Joaquim não comprou as mesas. Falso, né, João? Joaquim comprou as mesas. Então, falso a primeira. Então, segunda. Computadores foram comprados pelo técnico em programação. Computadores foram comprados pelo técnico em programação. Não, né, gente? Essa informação aqui, essa proposiçãozinha aqui está falsa. E ficamos de novo, né, a depender se F, então F é uma V. Ou seja, o terceiro item também está certo. Então, senhores, aí uma questão, né, explorando tabela e no caso também as nossas, no caso uma estrutura de condicional, né, para você fazer o julgamento das proposições que ele nos oferece, se é verdadeiro ou se é certo ou se é errado.
Deixamos no final aqui, senhores, 4 questões para vocês, com seus respectivos, o gabarito das 4 questões, né? Deixamos aí, nossa primeira questão é B, a segunda é D, e essa terceira e quarta C. E no final, senhores, aí um pequeno turismo em nossa região, né? Cascavel é uma cidade que encontra-se a 57 quilômetros pelo litoral leste de Fortaleza, né? Fortaleza, nosso Cascavel aqui abaixo. Deixamos aqui a entrada da nossa cidade, a sua bela matriz, dos seus artesanatos fortes, né? Que é o nosso cipó, e bem como o caju e a castanha de caju é a nossa principal indústria, né? Bom, e as suas 3 belas praias mais importantes, que é a Caponga, Barra Nova e Águas Belas. Bem, senhores, no mais, bons estudos, valeu e até a próxima.